Olá, hoje estamos fazendo uma bata. Coloquei 130 pontos na máquina, teci uma barrinha bem fininha. Aqui foram 6 carreiras, uma marcação em furinho e mais 6 carreiras. Agora eu vou fazer um desenho só com o transportador, mas vai ser um transportador grande ou, muitas vezes, transportador pequeno. Eu tenho bem centralizado o trabalho, então essas duas agulhas centrais vão receber pontos. Eu transportei 10 pontos para cá. Um sobrepôs nessa agulha, outro sobrepôs nessa agulha de cá, formando um furinho de cada lado. Deixo duas agulhas embaixo, chamo mais 10 agulhas para transporte. Aqui eu escolhi fazer 10 agulhas, poderia ser 12, 9, enfim, a quantia que quiser. Só que sempre uma quantia grande para ele formar um bico aqui embaixo, bem bonito. Faço 10 no início e depois as outras vão diminuindo. Deixo duas agulhas, conto 10, transporto. E transporto. Então, eu tenho duas vagas aqui, 2, 4, 6, 8, 9, uma foi transportada. Desse lado, transportei para cá, desse outro, transportei para cá. Tenho 9 agulhas que foram levadas para lá, mais uma que sobrepôs. E sempre deixo duas na base para ele ter uma onda, formar uma onda. Da mesma forma, aqui, transporto para o lado as duas centrais e mais 4. Então, eu tenho 9 na base e mais uma transportada aqui. O final, eu prefiro deixar duas agulhas, então não vai ser com transportador grande. Eu prefiro deixar duas agulhas para costura, para facilitar. Porque se eu coloco sempre o ponto em cima da última agulha aqui, ele vai ficar grosseiro quando eu costuro. Faço isso de um lado e do outro. Essa é a primeira carreira, depois fica mais fácil, mais simples, só acompanhar o desenho. Então, deixo duas na base, conto 3, 6, pego 4, já transporto. E mais essas 6. As duas transportadas eu trago para cima porque elas ficam pesadas. Conto duas embaixo. 3, 6. Já pego com o transportador de 4 e depois com o transportador de 6. Aí não tem o transportador grande, então faz com o transportador que você tem. Só que também uma quantia grande de transportes. Aqui foram 3, 6, 8 e 10 agulhas transportadas para o lado. Deixo duas e transporto o que dá. Faço duas carreiras. Já se nota o furinho aonde ele vai ficar para arredondar. E nessas outras duas agulhas é onde sempre vai entrar ponto. Sempre vai ter ponto transportado nela ali.
E assim eu vou fazendo em todas elas. Quando eu estou com 10 agulhas aqui, vagas, eu começo a fazer um desenho aqui no centro também. Tinham sido deixadas embaixo 2 agulhas. São as mesmas que eu deixo no centro. Transporto uma para um lado, uma para o outro. Então, as 2 do centro, transporto essa para um lado e essa para o outro.
Quando eu estou com 1, 2, 3, 4, 5 furinhos feitos, eu começo a fazer o contrário, eu volto ele para dentro agora. E nessa carreira aqui também eu estou terminando esse transporte inicial que forma o bico. Então é fácil de lembrar. Aqui nessa carreira que nós iniciamos transportando, eu vou fazer mais 3 transportes apenas de um ponto, para ele seguir adiante. E nesses outros eu vou fechar esse losango aqui. O trabalho é simples, mas o efeito que ele fica numa barra... Aqui é uma bata, poderia ser um vestido, uma saia, um vestidinho de criança, não nessa cor eu acho, mas esse mesmo bico pode ser de vários tamanhos também, então dá para variar bastante. Dá para variar bastante essa amostra de desenho aqui. Usá-la em várias ocasiões. Em 80 carreiras, acumulei 18 pontos de um lado, 18 pontos do outro. Fiquei aqui 94 agulhas, 94 pontos para trabalho. A parte das costas, eu faço 40 carreiras retas, faço a barra em cima, tiro com linha de outra cor para dobrar. A parte da frente, ela vai ser um pouquinho diferente. Essa é a parte da frente. Faço 12 carreiras na mesma regulagem. Agora, depois de 12 carreiras, dou início ao aumento do bojo. Quando é criança, pode ser feito tanto a frente quanto as costas reta, mas para adulto ou adolescente, essa parte da frente é bom fazer um bojo. Deixo na lateral 7 pontos elevados, portanto, carro no H. 7 pontos no lado direito, 7 pontos no lado esquerdo, os dois lados. Eu vou trabalhar apenas com a parte central. Venho para a direita, elevo na esquerda 3 agulhas. Vou para a esquerda, elevo na direita 3 agulhas. Venho para cá,
elevo 3 agulhas na esquerda. Então, eu vou aumentando essa parte central aqui. Para não haver aquele buraquinho, passo o fio por baixo da última agulha levantada. Estou na esquerda, elevo 3 na direita. Venho para a direita, elevo 3 na esquerda. Eu fiz essa disposição de 3 em 3, poderia ser mais pontos, mas para mim 3 é o suficiente. Aqui eu conto quantos pontos eu tenho em suspenso. 19 pontos de um lado, 19 pontos do outro. Tiro a parte esquerda, baixando os pontos todos de uma vez. Vou com o carro para a esquerda. Baixo os pontos à direita também. Eu estava com 12 carreiras quando comecei a fazer esse bojo. Fiz 2 carreiras agora, então volto lá para o marcador de carreiras, 14. Fiz 14, porque eu preciso ter a mesma quantia na parte das costas e na parte da frente, a lateral, não o aumento do bojo. Sigo até 40 carreiras. Seleciono os pontos para cima para fazer uma marcação com um fio, para depois a costura ser feita nessa marcação. Porque aqui nós vamos fazer um acabamento, uma barrinha dupla. E ela pode ser tanto arrematada na própria máquina, quanto fazer costura depois. Tira-se com linha de outra cor e faz a costura depois. Mas para ela ficar numa mesma carreira, essa costura, eu preciso que esteja marcado qual é a carreira para não me perder. Fiz 6 carreiras, uma regulagem alta para marcação em cima e mais 6 carreiras. Agora, tiro com sobra de fio e linha de outra cor. Vai ser costurado depois manualmente. Justamente o ponto vai ser costurado, vai ser pego nessa carreira que foi tirada com esse fio. É um fio só para mostrar o caminho. Outra opção que tem aqui também é para quem gosta de remalhar. Pega-se o ponto nessa carreira, coloca lá em cima todos os pontos e depois remalha tudo. Daí o acabamento sai pronto, costurado da própria máquina. Isso é a opção de cada um. Então, fizemos uma marcação de bojo. Esse aumento do bojo aqui, somente na parte da frente. Certo? Eu vou tirar com linha de outra cor e já mostro a peça. E essa é a nossa batinha tomara que caia. Aqui o detalhe, ela precisa ser vaporizada para esses bicos tomarem jeito e ficarem dessa forma bicudos para sempre. Para vaporizar, quando tem bico, você precisa primeiro alfinetar na tábua de passar roupa ou onde você vai passar a roupa, alfineta a base dele, puxando o bico aqui. Vaporiza primeiro uma parte, aqui foi costurada, mas você
envolvendo na mesa de passar roupa, você consegue vaporizar um lado primeiro e depois o outro. Não vai fazer as duas partes ao mesmo tempo. Tem algumas clientes que não gostam de que o trabalho seja vaporizado ou passado, porque ele perde um pouco dessa saliência que ele tem, desse alto relevo que forma ao fazer o desenho. Aí depende de cada um de conversar o que quer e o que não quer, certo? Essa é uma tomara que caia, simples. A menina é uma mocinha, ela tem 80 de busto, mas a medida não pode ficar muito folgada. É um tomara que caia, ele precisa ser mais justo. E o elástico em cima foi um elástico fino, então se eu faço mais pontos sobrando em cima, vai acabar caindo mesmo. Então eu preciso que seja justa a peça. Por isso eu coloquei essa quantia de pontos. Aqui eu trabalhei na regulagem 7. A lã é uma linha Gasparian, que eu tenho há um tempo no estoque. E ela é uma linha resistente, é uma linha 315. Por isso que é feito na regulagem 7. Se você usar outro tipo de linha, faz a amostra. Mas sempre pensa, bustier, a parte de cima, não pode ficar folgado. Nem tomara que caia. Peças que são mais verão, precisa ser mais junto o trabalho do corpo. Se ela for folgada, aqui em cima vai dar problema, mesmo que seja com alça. Pensa no caso de fazer mais justo, menos pontos, colocar menos pontos para ela ceder, porque malha cede. E depois de passada ou vaporizada, ela também cede um pouco. Aqui deu 30 centímetros de comprimento, não meço na frente, porque aqui tem a parte do aumento que foi dado. Eu meço na lateral ou nas costas. Deu 30 centímetros de comprimento antes do bico, nessa partezinha anterior ao bico. O bico não conta, o bico é um enfeite aqui. Esse é um detalhe bem interessante, que foi feito com 10 agulhas na primeira, transporte 10, depois 9, 8, 7, 6, 5, até terminar em 1. Esse do meio foi um detalhe a mais para dar esse vãozinho que vai para cima. Poderia ser qualquer outro desenho aqui também que forme bico, ou que fique retinho também, mas eu acho esse detalhe muito bonito. Esse modelo pode ser adaptado para adultos tamanho maior, para infantil, para vestido. Ao invés de fazer tão poucas carreiras até o bojo, faz mais carreiras e você tem um vestido. Uma bata para gestante, por exemplo, poderia ser mais comprido do que essa com 80 carreiras somente até o início do bojo. A quantia do bojo também pode ser maior, dependendo da pessoa, da cliente. Ok? Essa é uma ideia simples que tem inúmeras variações. Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!